mesa 10 é sobre fusões e criminalidade. Vão ser três apresentadores aqui. Eu sou o primeiro, sou o Leonardo de Castro Lima. O artigo que eu vou apresentar é sobre a fusão da Gol e a Webjet, e a Azul e a Trip sobre o mercado, o setor de aviação. O próximo artigo, quem vai apresentar é o Maiker Bartz, que ele é doutorando em economia pela Universidade Federal de Viçosa. Ele vai apresentar o artigo sobre os impactos de programas de combate à violência escolar no Brasil. E o terceiro artigo que vai ser apresentado é o Cristiano Oliveira. Ele é professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande. Ele vai apresentar também um artigo sobre os impactos do mercado de crack em pequenos municípios do Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, a minha apresentação, como eu já falei, é sobre as fusões que ocorreram entre a Webjet e a Gol, e a Azul e a Trip. A gente faz uma análise ex post dos impactos dessa fusão nos setores de aviação no Brasil. Quem fez essa apresentação, esse trabalho foi eu e o Eduardo Pontual, nós somos do UFRJ. Eu trabalho atualmente como consultor na área de defesa da concorrência para a LCA Consultores. Então, vamos lá. Os tópicos que eu vou abordar aqui, então, foi a motivação para a elaboração desse trabalho, o modelo que eu estou usando, o grupo de controle, o timing da fusão, os resultados e as conclusões que a gente chegou dessas fusões. Bom, a primeira coisa que eu acho relevante é falar a motivação do estudo do caso do Gol e da Webjet. A gente não tem muitos estudos sobre análise ex post de fusões que foram aprovadas pelo CAD. Então, e poucos estudos foram feitos quando eu elaborei, né? Esse trabalho ele é derivado da minha dissertação de mestrado, né? No período que eu elaborei ele ainda não havia nenhum estudo sobre o assunto, mas mais para frente foram surgindo dissertações e teses também sobre o assunto. Mas até aquele momento, a gente só tinha uma análise que foi feita pelo Souza, que era um modelo de Antitrust Mixed Logic, e ele concluiu que a fusão, no caso da Gol e Webjet, gerou um aumento de preço médio das passagens. Depois surgiu a dissertação de mestrado do Dário, que foi praticamente junto com a minha, que ele concluiu também que teve um aumento do preço médio das passagens nas rotas afetadas, só que ele fez de uma forma diferente de mim. Ele usou poucas rotas, né, as rotas que a ANAC acompanhava desde o começo da base de dados. Em 2010, ela começa a acompanhar todas as rotas, então tem uma pequena diferença. Ele tem um quantitativo de rotas menor do que que ele faz essa análise. E em 2021 também saiu uma tese de doutorado da Severino, que é da Lilian Severino, trabalha no CAD também, e ela encontrou que essas fusões, tanto da Gol e a Webjet, geraram uma redução no preço médio da rota, né? Das passagens. Então, foi diferente do resultado que eu encontrei e do resultado que o Souza, ele fez essa análise ex ante, também encontrou, e o Dário encontrou. No caso da Azul e Trip, também tem um estudo que ocorreu em 2018, que foi ex ante também, em que o de Castro ele avaliou se quais seriam os ganhos de eficiência, se haveriam ganhos de eficiência causados por essas fusões. E o resultado que ele encontrou foi que não haveria ganhos de eficiência relevantes, eles seriam pequenos no caso dessa fusão. Novamente, a Lilian Severino ela concluiu que essa fusão gerou uma redução no preço médio das passagens nas rotas. O modelo que eu vou usar aqui, e que os outros panelistas também vão usar, é o de diferenças e indiferenças, porque ele é um modelo muito utilizado nesse tipo de análise ex post, e ele é largamente utilizado no no setor de aviação, né? Tem vários estudos aqui, a OCDE levantou em 2016 vários estudos, 117 estudos, 54% dessas análises elas foram feitas com DIF em DIF, sendo que 88% que eram para o setor de aviação eram de DIF em DIF. Então, o DIF em DIF é o mais utilizado nesses casos. E também teve um outro estudo da Comissão Europeia em 2015 em que a gente chega a essa mesma conclusão, que o DIF em DIF é o método mais utilizado para fazer esse tipo de análise. E os dados que a gente tem aqui, bom, eles foram fornecidos pela ANAC de 2010 a 2019. A gente tem dados anteriores a 2010, mas como eu falei, antes de 2010 a ANAC não acompanhava os preços das passagens em todas as rotas. Então, a partir de 2010, eles começam a acompanhar todos e isso vai, né, até hoje. No caso, o dado que a gente fez essa análise foi até 2019.
E essa base de dados, o que que a gente tem? Dados de aeroporto de origem e destino, então a gente não sabe se teve conexão ou não, você só consegue saber de onde saiu a pessoa e onde ela vai chegar. Temos os dados do preço da passagem por pedido, mas nesse caso a limitação que a gente tem é que ela é feita na data de compra. Então você não sabe quando a pessoa que comprou aquela passagem vai fazer de fato a viagem. Você só sabe a data que ela fez aquela compra e o preço da passagem por empresa. E aí, com base nisso, a gente montou um modelo em que a minha variável dependente é o log do preço médio da passagem na rota. E a rota, o que que eu fiz de diferente? Assim, a gente concluiu se o mesmo aeroporto de origem e de destino, independente, considerando os dois aeroportos, tanto faz se ele era de origem ou de destino, ou, quer dizer, se a origem e o destino eram mesmos, a gente não fazia diferença para mim se eu estava indo, por exemplo, do Rio para Brasília ou da Brasília para o Rio, se o aeroporto era o mesmo. Aquilo eu considerei como sendo uma rota só. Então, a minha variável dependente vai ser o log do preço médio naquele mês, no mês específico daquela rota. A variável que está capturando o efeito dessa fusão vai ser essa variável que eu chamei de fusão principal, então ela vai valer, é uma dummy que vale 1 a partir do momento dessa fusão para frente. O modelo ele é de efeitos fixos, de rota, de tempo, e também eu estou controlando para a fusão adjacente, né? Nesse caso, quando a minha variável principal é a fusão da Gol e a Objet, a minha fusão adjacente vai ser a Azul e a Trip, porque eu quero filtrar o impacto dessa outra fusão, que elas ocorreram em períodos muito próximos dos resultados da minha estimação. Junto com isso, eu tenho 3 grupos de regressões assim principais. O primeiro grupo, que eu chamei de grupo 1, o meu tratado são as rotas em que as duas empresas operavam juntos. O meu controle vai ser todas as outras rotas em que ou operavam só uma das duas ou nenhuma delas operava. A ideia é pegar o efeito líquido dessa fusão sobre os preços, retirando o impacto das sinergias. O segundo grupo ainda mantém o mesmo tratado, as duas empresas operavam juntas na rota, mas o controle eu removo essas empresas que operavam em conjunto na rota. Aí eu quero verificar o impacto realmente líquido dessa fusão. E o meu terceiro grupo agora, o meu tratado, ele muda, ele vai ser as rotas em que só tinha uma empresa operando, uma delas, no caso da fusão da Gol e Objet, é quando só tinha Gol ou só Objet operando, e o meu controle não tem nenhuma delas operando na rota. A ideia desse grupo 3 é captar, de fato, o efeito dessas sinergias caso haja na fusão, né? E aí, o grupo de controle também tem uma característica específica, né? Eu não estou usando todas as rotas como controle, mas sim, eu estou separando as rotas com base no número de empresas que operavam na rota antes da fusão. Então, eu tenho regressões para comparando rotas em que só tinham 2 empresas operando, rotas em que só tinham 3 empresas operando, 4 empresas e 5 empresas operando. A ideia é que essas rotas, dado o número de empresas operando, elas têm uma dinâmica diferente. Então, para fazer essa comparação, eu segreguei as regressões em grupos diferentes. E aí também tem a questão do timing da fusão, né? Bom, aqui o que que a gente tem? Em outubro de 2011, a gente tem um fato relevante da compra da Webjet. Depois, em maio de 2012, a gente tem um anúncio de compra da Trip pela Azul. E em outubro de 2012, o CAD ele aprova a fusão da Webjet com a Gol. Só que logo em novembro de 2012, tem a aprovação da fusão da Trip com a Azul pela ANAC, e em março de 2013, o CAD aprova a fusão da Trip com a Azul. E aí, o que a gente escolheu como período de tratamento, né? A data? A gente escolheu o fato relevante da compra da Gol e a Webjet e o anúncio da compra da Trip pela Azul, porque tem um período de tempo, uma distância relativamente grande entre os dois períodos de tempo, então eu conseguiria separar um pouco o impacto dessas fusões, e também, no caso da Azul e Trip, se eu considerasse aqui, por exemplo, a aprovação do CAD para a Gol e Objet e a aprovação pela ANAC da Azul e Trip, a diferença seria de menos de um mês, então eu não conseguiria separar o impacto de cada uma das fusões. E também não deu para usar a aprovação do CAD pela Azul e a Trip, porque
A partir do momento que a ANAC aprova a fusão da Azul com a Trip some da base de dados. Então, eu não conseguiria acompanhar as rotas certinhas em que que a Trip estaria presente para poder usar essa última data aqui. E como essas duas aqui estavam muito próximas, o ideal seria usar o primeiro fato relevante. Bom, a gente fez também, para avaliar se o diff-in-diff ele é de fato relevante, a gente precisa fazer um teste de tendências comuns. Caso contrário, seus resultados eles não são, apesar deles serem estatisticamente significativos, você está captando algum resíduo, algum ruído na sua estimação, né? E a ideia é usar esse teste da lógica de McIntyre, né, do artigo de McIntyre de 1997, que consiste na criação de um modelo saturado em que as variáveis construídas são dummies que interagem a rota tratada com cada período. A ideia é que antes do período da fusão, você tenha... Bom, vou para os resultados, né? A gente tem que produzir aqui janelas simétricas, então, para avaliar o impacto antes da fusão e depois, né? São os leads e lags, para você ver se antes tem algum resíduo, significa que, na verdade, seu resultado está captando algum choque, já havia diferenças de tendências entre o grupo tratado e o controle antes da fusão. Então, seus resultados não são relevantes. Então, agora eu vou para a primeira série de resultados. Em relação à fusão da Go e Objet, aqui usando o primeiro modelo, né, o modelo completo, em que eu tento só capturar o efeito preço, a gente tem aqui que o efeito da fusão da Go e Objet gerou um impacto positivo, né, em relação a um aumento de preços, né, da ordem de 38%, foi razoavelmente alto. E quando a gente faz esse teste de tendências comuns, né, usando essa janela de 12 meses, a gente vê que, apesar desse resultado, né, a gente tem uma diferença de média significativa aqui no teste, né, a partir da data do tratamento. De fato, tem um aumento dos preços assim por um período longo de tempo, e depois eles normalizam, né, nos 6 meses seguintes após o tratamento tem. Mas a gente tem um pequeno ruído aqui nos resultados, o que não era para acontecer. No caso do grupo 2, em que eu removo as rotas tratadas do controle e o meu tratamento é que as duas operavam, aí eu tenho todas as rotas sendo significativas. Só que dessa vez eu tenho, bom, o número de rotas tratadas ele diminui bastante e os resultados aumentam, né? A ideia era que esse resultado fosse menor se as sinergias tivessem sido repassadas, mas na verdade foi superior. Só que quando a gente vai fazer o teste de tendência comum, também a gente acaba falhando nessa questão. Antes, né, do período de tratamento, a gente já tem diferenças nas tendências entre os grupos tratados e controles significativos, né? Parece que já há uma tendência de preços superiores nesse grupo tratado, o que viola a hipótese de tendências comuns. No caso, para 4 empresas também é a mesma coisa, o ruído é mais forte ainda, ele supera. E agora, com relação ao grupo 3, em que a gente analisa as rodas em que o tratado era apenas uma empresa operável, a ideia aqui era pegar o efeito da sinergia sobre essa fusão, né? Então, teoricamente, se as sinergias foram repassadas, o impacto dessa fusão nessas rotas em relação ao grupo controle teria que ser negativo. Mas aqui a gente tem um impacto positivo para rotas em que só havia uma das empresas operando, que é de 5% de aumento de preço, e 4 também. Só que, novamente, a gente chega aqui e quando faz o teste de tendências comuns, a gente já vê que tem o ruído e que o grupo tratado ele tinha, de fato, uma diferença significativa, né? Então, após a fusão, essa tendência, essa diferença significante aqui, ela continua e aí invalidando os resultados. Para 4 empresas é a mesma coisa, o ruído alto, né? No período de tratamento, antes do tratamento, a gente já tinha uma diferença em que os preços do grupo tratado eram superiores, né? A tendência era mais de alta em relação ao grupo de controle e essa tendência continua após a fusão. Para o caso da Azul e da Trip, a gente tem o modelo completo em que eu quero só analisar os impactos do efeito preço e de efeitos coordenados e unilaterais. A gente não tem nenhum resultado significativo, somente quando a gente... Bom, aqui eu coloquei os dois, né, rotas em que tinham 5 empresas sem o controle do efeito da fusão da Go e Objet, com o efeito da fusão da Go e Objet, mas, na verdade,
o impacto seria negativo, mas quando você controla pelo efeito da fusão da Gol e o Abjet, ele deixa de ser relevante estatisticamente. Com relação ao grupo 2, a gente também não tem nenhum resultado significativo, aqui era para captar o efeito líquido dessa fusão, né? Não é significativo para a azul e a trip. E o último grupo, a gente tem um resultado significativo em que apenas uma empresa operava na rota, né? Rotas com duas empresas, e uma delas era uma das fusionadas. No caso da azul e a trip, a gente tem aqui um aumento de preço, o que vai contra o resultado de que haveria um repasse dessas sinergias em relação à redução de preço nessas rotas. Só que, novamente, o resultado é que a gente acaba violando essa hipótese de tendências comuns também, fazendo essa análise para azul e a trip, então você não pode afirmar que se há ou não um aumento do preço nessas rotas ou as sinergias foram ou não repassadas. Com relação à conclusão, após mostrar todos esses estudos de evento, a gente chega a essa conclusão que a fusão da azul e da trip ela não gerou um impacto significativo nas tarifas médias nas rotas tratadas. Então, eu não sei se teve aumento ou redução dos preços, mas o impacto não foi significativo. E com relação à fusão da Gol e o Abjet, a gente vê que houve um aumento transitório nos preços das rotas com 3 empresas, mas depois ele volta, 6 meses depois, eles voltam a se igualar, apesar de já ter um certo resíduo antes. Bom, pessoal, a apresentação foi essa. Se alguém tiver alguma dúvida, bom, como o Maiker não apareceu ainda, se o Cristiano quiser fazer alguma pergunta, acho que é relevante. Não, eu tenho uma sugestão, de repente eu apresento. Pode ser. E aí tu vai ser o debatedor do meu, aí tu faz teus comentários a respeito do meu artigo, e aí, porque a gente dá mais um tempo para o Marker aparecer, e aí eu tenho alguns comentários, sim, eu separei, para nossa sorte, eu li o teu artigo, e aí eu posso fazer algumas sugestões. Combinado. Porque aí dá tempo, porque daqui a pouco ele também aparece, e aí ele faz os comentários dele, entendeu? Sim, sim, com certeza. Mais por isso. Pode compartilhar a sua tela, então. Estou vendo já. Certinho, né? Sim, Vê certinho. a passagem aí? Tá passando. Beleza. Bom, então, eu sou o Cristiano, né? Sou professor da Universidade Federal do Rio Grande. Esse trabalho foi feito em conjunto com o Yuri, foi meu orientando de mestrado. Na verdade, esse artigo é baseado na dissertação dele, mas é uma versão totalmente diferente do que foi o trabalho, então totalmente repaginado, tudo reestimado e praticamente tudo reescrito, que trata então do impacto do mercado de crack nos pequenos municípios do Rio Grande do Sul. E aí eu inventei um título mais chamativo, né? Uma viagem sem volta para a criminalidade violenta. Bom, primeira coisa que quem nunca ouviu falar desse assunto precisa saber, e aí talvez já saiba, é que existe uma relação causal, né, entre mercado de drogas ilícitas e crimes violentos que é amplamente assumida não só pela literatura, mas também pelo senso comum. As pessoas associam a violência, né? O Leonardo mora no Rio de Janeiro, tem essa ideia de que há uma forte associação entre esse mercado ilegal do tráfico de drogas e a violência. Do ponto de vista teórico, né, é interessante para quem não conhece, existem pelo menos 3 ligações, né, entre o mercado, né, de drogas ilícitas e a violência, né? Então, a primeira seria a violência que a gente chama de psicofarmacológica, que seria a pessoa sob o efeito de drogas se torna, por exemplo, mais agressiva, mais violenta. Isso, claro, que depende do tipo de droga que a pessoa está utilizando. E aí pratica atos violentos ou se sente mais à vontade, por exemplo, para praticar alguns tipos de crime. Tem a violência econômica compulsiva, que é a do usuário, né? O usuário que precisa obter recursos, né, para manter o seu vício, né, a sua adição, e aí acaba também cometendo crimes para isso. Seria o caso mais de roubos, furtos, e aí também depende da droga, eu vou falar um pouco sobre isso.
E tem a violência sistêmica, que é da própria estrutura de mercado, né? Como os direitos de propriedade não são bem definidos, né, nesse mercado, ou seja, qualquer conflito, né, nos contratos não podem ser dirimidos, vamos dizer assim, por uma intervenção da justiça, né? É tudo feito na forma da força, né? Então, não há uma garantia de que o produto vai ser entregue ou na qualidade que o consumidor deseja, e o mesmo vale também com relação aos pagamentos, que normalmente as pessoas podem, inclusive, pagar com a vida, né, caso haja um problema de inadimplência. Então, e há também muita briga, por exemplo, na questão de estrutura de mercado, né, pensando em defesa da concorrência, existe algum tipo de monopólio espacial que é feito também na violência, né? Você não tem nenhuma regra que defina onde você pode vender, onde não pode vender, e isso é definido através de domínio, né, de facções que vão dominando determinados territórios e ganhando, entre aspas, o direito de propriedade de vender ali, né? Isso normalmente é um processo bastante violento também. Enfim, e aí é isso, né? O tráfico de drogas tem uma participação relevante nesse debate público, né, a respeito da violência, mas, pasme, né, quem não conhece a literatura, existem raríssimas evidências dessa relação, certo? Empírica, né? A gente não tem evidências empíricas robustas disso. Por que não tem evidências empíricas disso? Primeiro porque como é que a gente vai medir o tráfico de drogas, né? É uma atividade ilegal, a gente tem sérios problemas de mensuração, a gente não sabe a quantidade de armas, a quantidade de pessoas, enfim, a gente não tem muita ideia disso, né? Uma vaga ideia sobre isso. E o segundo problema é que o tráfico de drogas é um negócio que existe em praticamente tudo que é lugar e de vários tipos, né? Ou seja, tem drogas que já tem, sei lá, um mercado ilícito pelo menos há 30, 40, 50 anos, né? Então, fica muito difícil tu conseguir construir um grupo de controle, ou seja, tu conseguir encontrar algum lugar que não exista droga. E aí, para te fazer inferência causal sem grupo de controle, não tem como, né? Não tem como fazer qualquer inferência causal se não tiver, pelo menos, um grupo de controle que te permita montar um cenário contrafactual. Eu acho que é justamente essa a contribuição do nosso artigo. Então, onde é que a gente entra? Como é que a gente vai montar essa relação causal aí? Primeiro, a gente precisa entender por que é o mercado de crack, né? Ele é totalmente diferente das outras drogas, né? Por uma série de razões, né? Quem nunca usou, né? Não é isso que eu queria dizer, mas ele é diferente no seguinte sentido, né? Ele é uma droga que ele causa um efeito muito rápido nas pessoas e intenso. E ele tem um efeito de tolerância. O que implica isso, né? Implica que o crack ele obriga, entre aspas, o viciado a consumir várias vezes. Tá? Então, por exemplo, pensando como economista, né? Diferente do mercado de maconha, que a pessoa vai lá e compra, sei lá, seu estoque de maconha para a semana, uma vez o traficante, ele pode atender, por exemplo, durante o dia, o consumidor de crack ele compra a todo momento. Então, você imagine a mudança vamos dizer, o vendedor tem que fazer na sua estrutura, porque ele pode ter consumidores praticamente 24 horas por dia, porque o cara está na fissura e ele precisa comprar. Então, ele já é diferente. E ele tem um outro impacto, e aí sim, esse é importante para o nosso processo de identificação, que é o fato de que, e aí é mais uma evidência qualitativa, mas de que os usuários têm dificuldades, uma vez que eles se tornam viciados, em, por exemplo, oferir renda. Tem um impacto fortíssimo na sua renda, ele tem dificuldade para trabalhar. Então, muitas pessoas perdem emprego, perdem família, vão para a rua, enfim, tem uma série de situações que também são de conhecimento comum. Então, esse é um aspecto que vai ser importante para a nossa identificação. Um outro aspecto é que sempre foi uma droga associada a grandes cidades, né? Então, a gente conhece a Cracolândia, a gente conhece cada município de médio e grande porte, entre aspas, tem lá a sua Cracolândia, né? Tem aqueles lugares onde há uma concentração de consumidores de crack e tal, mas a droga, mais recentemente, passou a se espalhar também para os pequenos municípios do Brasil, né? Então, a evidência, por exemplo, inclusive, no uso no meio rural, com bastante intensidade. E isso é novidade, né? Então, só fazendo uma cronologia rápida, né? Então, o crack começa no início dos anos 80, lá 82, 83, nos Estados Unidos,
tem um auge da epidemia de crack entre 85 e 90, e aí depois tem um declínio desse mercado. E no Brasil ele chega nos anos 90, mas ele nunca emplacou, porque tinha uma evidência anedótica de que, na verdade, os traficantes tinham medo de negociar o crack, porque era uma droga que fazia muito mal para os usuários, e eles não sabiam mais ou menos como é que isso ia dar. Mas no início dos anos 2000, quando eles descobriram que esse negócio dava muito dinheiro, e aí tem até alguns depoimentos de alguns traficantes que dizem que crack é ouro, né? Porque imagina, quem é que não quer ter um produto que as pessoas vão querer consumir várias vezes no dia, né? Com um número razoável de consumidores, um consumidor fiel, né? É o melhor programa de fidelidade que tu pode imaginar. E com margens bem grandes, porque como praticamente todo o mercado de drogas, mas como ele é um derivado da cocaína, ele é fácil, né? De produção barata, baixo custo, então tem um alto consumo. Bom, e aí ela começa a chegar, então, nos meados dos anos 2000, ela vai se espalhando pelo país inteiro. Tá? Mais ou menos essa a cronologia. Bom, o que acontece? Esse é um aspecto que vai ser importante, então, no processo de identificação, essa intuição. Então, como é que eu vou me identificar, né, esse mercado de crack? Na verdade, a gente teve acesso a uma base de dados que não é de conhecimento público, que é o volume de apreensões por tipo de droga por município no Rio Grande do Sul. Tá? E a gente identifica, na literatura tem várias formas de fazer isso, tá? Com internações, com mortes associadas com exames, por exemplo, feitos em pessoas que morreram e tal. Mas a gente vai utilizar como a nossa variável que vai identificar o tratamento um município que houve a apreensão de crack. Então, a gente assume que se existe lá uma apreensão de crack, e aí é por tráfico, tá? Não é por posse, por tráfico de crack, né? Existe lá um mercado nesse município estabelecido. Tá? Porque, obviamente, enfim, não vai ser só aquilo ali que foi negociado, aquilo que foi apreendido, mas a gente só identifica o mercado de crack. Né? Bom, e aí, como é que fica essa coisa do grupo de controle, né, que eu tinha falado antes? Felizmente, né, em toda a nossa base de dados ali, de praticamente 8 anos, 269 municípios dos 497 municípios do Rio Grande do Sul não apresentam nenhum registro de apreensão de crack no período. Certo? Tem município que não tem, município pequeno, municípios de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 habitantes, municípios muito pequenos, em que não há um registro desse mercado. Tá? E isso vai permitir, então, a gente construir um grupo de controle. E como é que a gente constrói o grupo de tratados? Bom, primeiro identificando, né, com essa variável binária, né, de apreensões, de existir uma apreensão, e observando a forma escalonada com que foi aparecendo registros, né, de apreensões de crack nesses municípios. Né? Eu já vou mostrar agora aqui uma tabela que dá mais ou menos uma ideia de como foi construído, né, esses grupos. Mas a ideia aqui é basicamente usar, então, esse experimento natural gerado pela chegada, né, escalonada, né, do crack nesses municípios. Eu nem posso chamar de chegada, porque como eu não tenho dados anteriores, né, mas, no mínimo, é uma espécie de reativação, né, vamos dizer assim, do mercado de crack, para identificar alguma relação entre o mercado de crack, especificamente, e a criminalidade violenta. E aqui dá para ter uma ideia, ó. Então, em 176 municípios sempre teve algum tipo de apreensão de crack. Esses são os municípios maiores. Pega toda a região metropolitana, os municípios grandes, esses municípios sempre têm algum tipo de apreensão todos os anos, inclusive em grandes volumes. Esses municípios foram excluídos da amostra. Tá? O que a gente ficou, então, foram com os municípios que não tinham nenhuma identificação de apreensões de drogas e aqueles que foram apresentando ao longo do tempo. Tá? E para ter um período pré-tratamento, né, a gente pegou só municípios que, nos 2 primeiros anos aqui da nossa amostra, não tiveram nenhum registro de apreensão de crack, ou seja, não foi identificado o mercado de crack. Então, a gente tem esse anterior, né, um pré-tratamento de 2 períodos, em que... Só que aí, conforme vai passando o tempo, vai aparecendo em novos municípios. Então, em 2013, 22 municípios passaram desses 321. Essa é uma quantidade grande, né, de municípios do estado. 22
passaram a ter um mercado. E aí a gente assume que uma vez que existe esse mercado, as apreensões ocorrem dali para frente sempre, tá? Ou seja, aquele mercado se estabelece e fica lá. Isso não é tão inverossímil, porque realmente isso é bastante comum na base de dados, tá? São raros casos que furam um ano, assim, em que não teve apreensão posterior, tá? Desses 22, por exemplo. Uma vez que ele identifica o mercado, realmente ele se estabelece. E aí a gente vai tendo, então, esse escalonamento, né? Então, no próximo ano, mais 12 municípios, no outro mais 10, no outro mais 8, e aí depois não teve mais nenhum município, né? E aqui dá para ter uma ideia da população. Então, nota que são realmente municípios, por padrão brasileiro, muito pequenos, né? Municípios que começam aqui com 1.000 e poucos habitantes, são municípios praticamente rurais, né? E vão até 30 mil, né? Nessa nossa amostra. E os crimes que a gente avalia são homicídios, roubos a pedestre, roubo à residência e roubo a estabelecimento comercial, porque é o que a gente mais ou menos imagina que seria o impacto do mercado de crack, né? Homicídio um pouco por tudo, pela questão da violência, vamos dizer assim, sistêmica, né? Do próprio mercado de drogas, mas também a questão dos roubos, né? E aqui uma questão só relevante, assim, ó, porque o crack, ele tira muito da coordenação motora, enfim, fica muito mais difícil a pessoa, por exemplo, praticar um furto, né? Porque furto exige muita habilidade, tu tem que ser rápido para bater a carteira de alguém, ou entrar num lugar sem ser percebido, e o cara tá na noia, ele não consegue fazer isso direito. Então, o que ele acaba... A estratégia melhor para ele é usar a violência. Então, ele vai usar algum tipo de arma e vai direto, vai entrar sem pensar muito lá, sei lá, na loja de conveniência do posto e tal, alguma coisa desse tipo, ele vai entrar com algum tipo de arma para tentar oferir alguma coisa. Bom, qual é o nosso problema metodológico aqui agora falando? O problema é que a gente tem uma entrada escalonada, né, em que a gente imagina que esses efeitos de tratamento nesses municípios podem ser distintos, por exemplo, né? Então, o efeito da violência, o efeito em termos de violência do mercado de crack naquele primeiro grupo pode ser diferente do segundo, né? Na segunda entrada pode, enfim, até porque tem evolução das facções, tudo isso. No Rio Grande do Sul tem 7 facções, né? Diferente da maior parte do país que se divide, né, em 2 ou 3, né? Comando Vermelho, PCC e, no caso do Rio de Janeiro também, o Amigos dos Amigos, né? Aqui tem muitos, né? Tem muitas facções e muitas delas geram bastantes homicídios, né? Uma delas, só para citar, né? Se chama Bala na Cara. Então, dá para ter uma ideia de como é que eles lidam, por exemplo, com as questões contratuais, né? Assim que eles trabalham. E é realmente uma facção muito violenta. E aí, a moral da história é que a gente não vai poder, então, estimar um painel como a gente está acostumado, né? Como vocês estimaram aí, o Leonardo estimou, um modelo com um painel com efeitos fixos por município e no tempo. Por que não? Porque quando há uma entrada escalonada, o modelo de efeito fixo, ele começa a fazer diferenças, por exemplo, inclusive de tratados com outros que foram tratados em períodos diferentes. Outra coisa, ele vai começar a dar pesos que podem ser negativos para determinados... Tu não tem uma garantia de que os pesos... porque, na verdade, o estimador vai ser uma média ponderada. E alguns pesos vão ficar negativos. Isso pode gerar um viés muito grande. E não raramente, praticamente inverte o sinal. Tá? E ele também dá um peso também maior para aqueles unidades, né, municípios, nesse caso aqui, que estão mais no meio do painel. Tá? Então, ele não dá pesos proporcionais entre, ou pelo menos com algum tipo de peso lógico, para poder fazer essas diferenças entre os grupos. E, além disso, né, como quase todo problema, né, que envolve dado observacional, a seleção também não é aleatória, né? Ou seja, existem algumas características que fazem com que determinados mercados sejam escolhidos, né? E a gente vai tentar controlar isso. Bom, qual a nossa solução aqui? É utilizar o estimador de Callaway e Santana, né? Que é bastante recente, né? Essa literatura está se desenvolvendo muito rápido, né? Nos últimos 3, 4 anos. E uma das alternativas é essa. O que ele sugere? Ele sugere, na verdade, fazer um primeiro estágio, né, um propensity score, para
para dar pesos, né, para fazer uma ponderação, de forma que, quando rodar o segundo estágio da regressão, né, das diferenças, fazer aquelas diferenças entre os grupos, eles também têm essa questão da diferença, né? Esse Gzinho que aparece aqui se refere a grupos, né? Grupos de tratados. Então, eu vou separar, por exemplo, se for tratado primeiro, se for tratado segundo, se for tratado terceiro, é o G aqui, que no caso aqui são períodos, né? 2013, 2014, 2015. E aí vai ser feita, então, uma ponderação, né, dessas diferenças, usando esses scores de propensão, que são normalizados para 1, tá? De forma que a gente tem, então, um peso maior para aquelas unidades que são mais parecidas, que têm score mais parecido, e, de certa forma, o que a gente vai conseguir fazer aqui, e isso talvez interesse ao Leonardo, é garantir de forma condicional a questão da tendência paralela, porque aí eu junto os mais parecidos possíveis, né, com a questão dos pesos. Eu tento achar, por exemplo, no teu caso lá, seria tentar achar as rotas que seriam mais parecidas possíveis com aquelas rotas que estão sendo tratadas. É isso que a gente faz aqui. No caso aqui, eu estou tentando igualar os municípios em termos de características. Quais covariadas eu utilizo? E aí é importante deixar claro que tem que se utilizar aqui só covariadas do início do período, no período pré-tratamento, né? Até posso usar alguma covariada que tenha algum impacto do tratamento, ou seja, que seja afetada pelo tratamento, algo que eu não poderia fazer, por exemplo, no modelo em painel, né, de efeito fixo, né, o two-way fixed effects, mas eu vou usar só do período pré-tratamento, né? Então, é a população, o produto interno per capita, o número de inquéritos elucidados. Aqui seria uma espécie de eficácia da polícia, né? Porque daqui a pouco também a polícia não aprende nada e tal. Então, eu tenho um controle lá de municípios que talvez a polícia seja mais eficaz do que outra. E o número de prisões por roubo e homicídio. Eu uso roubos nos modelos de roubos e homicídios no modelo de homicídio. E aí tem os resultados, né? Então, no caso de homicídios, né, dá para ver aqui, já avaliando já as tendências paralelas, né? Ó, dá para notar que todos estão no intervalo, né, de confiança aqui. Mas depois, né, do tratamento, né, uma forma aqui de estudos de evento, o que a gente vai observando já são alguns impactos positivos, chegando aqui no limite a quase dobrar o número de homicídios nesses municípios após 4 anos. Tá? Então, os municípios que foram tratados, em média aqui, após 4 anos do tratamento, praticamente dobraram o número de homicídios. Tá? Esse foi o efeito da chegada do mercado de crack. Nos roubos a pedestres, a gente já observa já no primeiro período um impacto significativo, e nos demais a gente não encontra nada significativo, mas já é eu acho que é muito, principalmente roubo de celular e tal. Eu não tinha esse número específico de celular, eu tinha só furto de celular, não tinha roubo. E aí, para o crack não funcionava muito bem, enfim, mas aí parece muito a questão do roubo a pedestre. Por isso que todo mundo evita, né? A Cracolândia é meio perigoso. Quando a gente faz esse estudo de evento para roubo a residência, a gente não encontra, e realmente roubar uma residência não é uma coisa muito fácil, né? Precisa alguma destreza, né? As pessoas vão ter travas de segurança e tal, e para um usuário de crack não vai ser algo muito simples de transpor. Mas a gente encontra aí, não nesse resultado aqui, mas quando a gente faz por grupos, que nos municípios que foram os últimos lá que foram tratados, praticamente dobrou o roubo de residência. Mas é só para esse grupo, só aquele grupo que foi tratado por último ali. Eu não teria uma explicação do porquê que só o último teve esse efeito, mas a gente encontrou que aqueles municípios tiveram problemas com roubos à residência. São 8 municípios, eu acho. No caso de roubos a estabelecimentos comerciais, o que acontece? A gente não acha nada significativo, porque realmente a variabilidade é bem grande, né? Nota que os intervalos de confiança aqui são gigantescos. Mas dá para observar, com o tempo aqui, uma trajetória crescente, né? Uma trajetória crescente de roubos também a estabelecimentos comerciais. Esses intervalos, eles vão crescendo porque tem uma intuição aqui, porque nota o seguinte, o grupo que foi tratado por 4 períodos é um grupo menor, né? E aí tu obtém uma variância maior. E à medida, a lógica é que vai estreitando no sentido contrário aqui, porque aqui quem foi tratado por um período, por exemplo, quem foi tratado lá no penúltimo período,
é todo mundo praticamente, né? Todos os tratados, né? E aqui não, aqui eu tenho só aquele grupo que, por exemplo, foi tratado na primeiro período, lá no caso, 2013. Então, é um grupo pequeno, aí o N fica pequeno, então eu acredito que tem a ver muito mais aqui com o tamanho da amostra do que... E é isso, eu nem vou repetir aqui as considerações finais, porque eu só ia repetir o que eu acabei dizendo. Mas, enfim, o crack é um problema sério, a gente tem uma evidência que eu acredito que ser robusta da sua relação com a criminalidade, e é um assunto espinhoso, né, para se resolver, né, porque tem a ver com questão de que tipo de crime está sendo praticado, né, e se é uma questão de violência, por exemplo, sistêmica, tem muito mais a ver com questão de legalidade e ilegalidade das drogas e até prisão ou combate, por exemplo, a organizações criminosas, né, a facções. Mas esses roubos pequenos, né, enfim, principalmente roubo a pedestre, coisa, aí tem muito mais a ver com o usuário, né, e provavelmente seja mais uma questão de saúde pública do que propriamente uma questão de justiça, né, questão criminal. E então é difícil tu pensar uma solução, vamos dizer assim, para o problema sem pensar as duas vertentes, né, a questão pelo sistema de justiça e por uma questão de saúde pública. Eu acho que só uma coisa e só a outra, nenhuma das duas vai resolver. Tu vai ter que tentar achar um meio termo aí. E principalmente, talvez, né, seja menos complicado, né, de lidar com essas situações realmente nesses pequenos municípios, né? Porque são duas coisas relevantes aqui. Primeiro, eu acho que nos grandes municípios é bastante complicado tu lidar com isso. E segundo, nos pequenos municípios, isso é uma perturbação da ordem descomunal, assim, porque são municípios do interior do Rio Grande do Sul que é uma paz total, e aí daqui a pouco começa a aparecer homicídio, começa a aparecer roubo a pedestre, coisa que, tipo, inimaginável, assim, as pessoas deixam as portas abertas à noite, aqui, enfim, de vários municípios do interior do Rio Grande do Sul acreditem que é assim, né, tipo, mora numa cidade um pouco maior, não imagina uma coisa dessa, mas no interior do Rio Grande do Sul existe. Então, é uma questão social, um problema social relevante que afeta todo mundo. Obviamente, afeta também os familiares e a própria pessoa, né? Mas afeta a sociedade como um todo. É só deixar aqui, para quem tiver interesse em mais nos meus trabalhos, e também contato, fazer perguntas. Valeu, muito obrigado pela atenção, Leonardo. Muito bom o trabalho, Cristiano. Achei muito interessante. Eu nunca tinha lido nada sobre esse assunto, né, do impacto do mercado de crack na criminalidade. Aí eu tenho umas perguntinhas para fazer aqui para você, né? Algumas sugestões também. Sobre quando você faz o estudo de evento, eu reparei que no caso dos homicídios você tem uma reversão à média depois, né? Os grupos, no primeiro ano você tem uma diferença significativa no intervalo de confiança, depois você reverte a média, né? E aí deixa de ser significativa essa diferença. Você acha que, assim, poderia ser a questão de você ter pego como a variável de tratamento, algo muito precoce, assim, talvez se você expandir, mudasse o seu corte para o que é tratamento, para ao invés de ser a primeira prisão com uma pessoa que estava vendendo drogas, ser a partir da 10ª prisão, alguma coisa assim, ou será que isso não mudaria os resultados? Porque eu não sei, você pode eu estou chutando aqui, eu não tenho certeza, né? Mas pode acontecer de alguma, eu não sei se seria a venda, né? Mas uma pessoa fazendo conexão de uma cidade com a outra para vender naquele outro ponto, ela acabar sendo pega por uma blitz no caminho, entendeu? Numa cidade. E aí aquilo entrar como tratamento no seu modo, no seu modelo atual e acabar gerando o resultado, né? No caso, desfavorável para você, né? Eu não sei, assim, tal, eu não sei se seria viável você fazer isso porque você tem poucos tratados, né, para poder fazer esse teste, não? Não sei até que ponto você conseguiria expandir, modificar esse seu tratamento para tentar pegar pontos diferentes, né, intensidades diferentes desse crack, né, do mercado de crack, para poder verificar se esses resultados não mudariam, né? E tem a outra questão.
Hum. Pode falar, pode responder. Depois eu faço as outras perguntas, que acho que é Ah, mais tá. fácil. Eu acho que é melhor assim, né? É. Cara, na verdade, o que eu tenho ali, até eu tenho prisões, mas as prisões eu não Uhum. tenho por tipo, por exemplo, eu tenho prisões por tráfico de drogas, mas eu não diz qual é a droga. Até porque várias vezes as prisões, por exemplo, por tráfico de drogas, tipo, é um menu, né? O cara vende tudo. Uhum. Então, pega maconha, cocaína, crack, tudo junto, né? Às vezes até algum tipo Uhum. de anfetamina e tal. Entendi. E, mas eu tenho as apreensões, né? Eu tenho o volume de apreensões. Uhum. Aí, seguindo o teu critério, e eu acho que é Sim. interessante, talvez fosse daqui a pouco dizer, não, só 5 gramas ou tantas gramas e tal, a partir de tantas gramas é que realmente configura o mercado, e aí fazer uma espécie de análise de sensibilidade para ver o que, que muda no resultado. O Sim. resultado já seria um pouco do que tu antecipou, né? Porque vai diminuir o meu grupo tratado, né? Eu não sei quantos iam restar ali, eu nem fiz esse exercício, Uhum. porque eu já pensei assim, bah, vai diminuir muito aqui, eu nem sei quantos vão Uhum. ficar, porque nesses municípios realmente não tem grandes apreensões, os caras não pegam lá toneladas, né? Eles vão pegar Sim. um tijolo, alguma coisa desse tipo, assim, né? São municípios muito pequenos. Uhum. Com relação aos caras ser pegos na estrada, né? Aí, cara, não tem como resolver esse problema aí, não, Sim. porque e também de vender numa cidade e a pessoa comprar na outra, porque realmente tem municípios que são muito próximos. Eu até comento isso lá no final do artigo, né? Uhum. Que seria a violação da sútila, né? Uhum. Da estabilidade da unidade de tratamento, né? Ou seja, só o tratado é tratado e só o controle é controle, né? Uhum. Eu não tenho como saber isso, né? Não tenho. Sim. É possível, eu acredito que seja possível, mas até não tem solução para isso, cara. É muito difícil Com quem certeza. trabalha com dado regional assim resolver esse Fazer. problema. Como somos só nós aqui, eu posso te dizer, tem algumas pessoas que tentam trabalhar com diff espacial, usando dependência Uhum. espacial, não sei o quê, mas é uma furada aquele negócio lá, não tem fundamento nenhum no método, porque quando tu tem mais de uma unidade e tu tem efeitos externalidades, tu não pode, a diferença entre A e B já não é mais o efeito do tratamento, porque aí tem o efeito em C, e aí tu tem que fazer as diferenças também de A em relação a B, B em relação a C. Aí quanto mais municípios tu tiver, mais diferenças tu tem que fazer, e tu não tem muita ideia, aí tu vai ter que fazer em relação a 7, 8, 10 Uhum. municípios, e aí fica praticamente impossível tu calcular o efeito do tratamento. Então, isso é um Sim. problema que a literatura ainda não conseguiu resolver. E aí, uma outra coisa que eu acho, bom, não sei se poderia te ajudar também. Você já chegou a introduzir algum controle assim para existência de mercado de crack na vizinhança? Por exemplo, se tem algumas cidades vizinhas, e qual é a minha ideia? Se tiver nas cidades vizinhas você ter já um mercado de crack bem estabelecido, um nível de violência alto, né? Será que isso não afetaria o seu controle? Nesse caso, gerando um aumento dessa média, né? E quando você fosse fazer a comparação das médias, o seu resultado estaria meio que subestimado, sabe? Não sei se É, seria viável você fazer, né? eu entendi. Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que todo mundo pode ser afetado pelos outros mercados, mas Uhum. eu não vislumbro um jeito de resolver isso. No caso dos artigos, as poucas referências que tem, aí os caras usaram, por exemplo, municípios que eram muito distantes. E aí Sim. fica fácil, por exemplo, capitais dos estados americanos ou grandes cidades americanas. Uhum. Mas aí eu já não consigo, talvez se eu espalhasse pelo Brasil e tentasse identificar os mercados de crack em Uhum. vários outros lugares, distantes uns dos outros, eu eliminaria esses efeitos. Mas dentro do Sim. mesmo estado, fica super difícil, né? Porque Difícil, né? aí, de novo, é a questão da sútila. Eu não Uhum. posso ter nem controle sendo afetado pelo tratamento, nem tratado não sendo afetado. Né? Uhum. Preciso ter um efeito ali. Sim. Pode ser que tenha potencialização da vizinhança, pode ser que não, mas é super difícil de identificar e principalmente colocar isso no modelo, né? Porque, de novo, se eu colocar, aí vai melar todo o modelo, porque eles também são afetados pelo tratamento. Né? Uhum. Então, tipo, eu vou colocar um controle que é afetado pelo tratamento, aí entra no bad control, né? Eu Sim. não posso fazer isso, não. Sim, com É certeza. difícil, não é fácil resolver isso. Essa situação é bem complicada mesmo. É bucha. É, uma outra Mas eu entendo, pergunta tu tem que razão, tu tem toda a razão no teu comentário, é isso mesmo.
Sim, é uma outra pergunta sobre você usou um teste de placebo como usou como dependente o termos circunstanciados, né? Eu não sei se, assim, você não acha que seria interessante? Bom, eu acho que os pequenos delitos, né? Será que eles não são afetados também por esse tipo o cara quebrar uma janela, tacar uma pedra e quebrar a janela, essas coisas assim, não afetar o mercado de crack não afetaria isso também por causa dos usuários? Mas normalmente esses negócios aqui são umas bobagens, tipo briga de vizinho, um troço. Pode ser afetado, Uhum, mas eu tirei ali, praticamente, eu tirei os usuários, né, as apreensões, uhum, porque entra também, né, o usuário entra uhum, como termo circunstanciado, né, posse, sim, né. uhum, E aí fico ali tem um número razoável até de termos uhum, circunstanciados, mas, cara, é só essas tretinhas, qualquer bobagem assim que tu vai uhum, ali e aí vira um, tipo, aqui, por exemplo, eu moro na praia, aí uhum, o cara vai lá, pega areia da duna, sabe, o uhum, carroceiro, aí isso vira um termo circunstanciado. O cara que abriu um cano ó, que está fora da legislação, vira um termo uhum, circunstanciado. O cara fez um gato na luz, vira um termo uhum. circunstanciado. Entendi. Enfim, são É, eu essas acho, coisas aí normalmente. E é o que eu dá o achei que volume, né? sim, sim. Acho que você poderia pegar, assim, bom, já que você disse que não tem problema com usar eles, né? Mas talvez usar a multa de trânsito como placebo também não seria, não sei, é uma possibilidade, né, para você fazer esse teste do Não, boa ideia. placebo, né? Ótima ideia. Tem que taxar esses dados, mas eu acho que talvez tenha. Eu acho que você consegue encontrar. Bom, no geral, as minhas perguntas eram mais essas, assim, né? Essas mais sugestões do que perguntas, assim. Eu estava pensando, acho que talvez multa consiga, porque como uma parte das multas fica com o município, o Estado é meio que obrigado a fazer essa reportagem aí do quanto foi arrecadado por o município, né? Para dar a Sim. parcela dele. Então é Uhum. bem provável que tem. Boa dica. Vou, Sim. vou dar uma procurada. Sim, então, as minhas dúvidas com relação ao seu são essas. Você falou que tinha umas sugestões para mim, né, sobre o meu estudo, né? Bem, bom, a pena o Michael não ter vindo. Não veio, Mas, né? enfim. Quando é presencial, ainda se justifica, né? O cara não viajou, estava caro, estava sem dinheiro. Pô, no É, virtual, é só explicar de internet. é muito difícil. E eu fiz umas anotações. O Uhum. que eu anotei? Bom, a questão é assim, normalmente as pessoas quando fazem comentários, elas começam elogiando e aí depois começam a dar porrada. Com certeza. Essa é a estratégia clássica, né? Eu vou começar batendo, mas depois eu juro que eu vou tentar ajudar. Tá certo. Até porque eu já elogiei ali antes, né? Então, e realmente eu gostei um monte da ideia e é super relevante, isso é indiscutível do trabalho. A ideia é muito boa. Só que, cara, eu trabalho com econometria e sei que sem tendência paralela, tu não tem nada. Sim. Diff não serve para absolutamente nada. Uhum. Então, o que tu tem nesse momento é nada. Tu tem um não resultado. Com certeza. Aí é o É, seguinte, pode não falar, tem pode nada. continuar. Eu ainda não tenho um artigo, né? Eu ainda não tenho um artigo Sim. publicado. Mas eu vou tentar te ajudar para ver se tu chega lá. Então, o que acontece? Tu vai ter que dar um jeito de conseguir essas tendências paralelas. Tem o jeito, vamos dizer assim, braçal, que seria daqui a pouco tu ficar ali que nem um maluco procurando os trechos que finalmente cheguem, sei lá, vai eliminando por algumas características e tal, e que permitam tu conseguir obter a tendência paralela. Esse seria o caminho mais difícil, mais longo e talvez tu nunca consiga. Ou Uhum. e aí, antes de eu te dar outra dica, eu vou te dar a primeira dica. A primeira dica talvez seja não trabalhar com dados mensais, mas agrupar em algum tipo de outra unidade. Por exemplo, talvez trimestres, porque tu começa em 2010 e a primeira fusão já é 2011, né? Então, tu Uhum. precisa ter um bom período pré-tratamento. É uma coisa importante tu ter em mente, assim, que diff in diff, ele funciona razoavelmente bem por um curto período, né? Porque depois
X períodos lá, qualquer coisa pode afetar tanto o grupo de controle como o tratado, e tu não tem controle nenhum. Então, tem que ter isso sempre em mente. Mas eu acho que talvez algum tipo de agregação. Por que eu estou te dizendo isso? Porque teu painel ficou gigante, né? Ficou com muitos períodos no tempo, né? E aí, a estimação em painel com todo esse tamanho aí, tu tem vários problemas, que vão desde não estacionalidade das séries, e talvez o Eduardo já tenha te falado isso, porque ele me falava isso quando ele era meu professor. Ele disse, não consegui se instruir, não é estacionário. As séries podem não ser estacionárias, e isso vai começar a dar problema no painel. Pode ter problema de autocorrelação, e pode ser, não, muito provavelmente tu tem problema de autocorrelação, e aí começa a lascar erro padrão, toda essa coisa. E esses métodos que a gente usa, né, de efeito fixo, não são muito bons para trabalhar com T longo, né? Eles são bons para N longo, né, para um grande número de unidades, e T mais curto. Então, eu pensaria em algo encurtando os períodos. Sei lá, 10 períodos antes, 10 períodos depois. Eu sei que tu não tem, talvez, na primeira fusão isso, mas na segunda certamente tu vai ter. Usar 10 trimestres, semestre, sei lá, eu ia testando isso para ver se de alguma forma aquelas tuas composições geram algum tipo de tendência paralela. Seria o meu plano A, vamos dizer assim. Tá? O meu plano B seria talvez usar uma metodologia semelhante a essa. Seria usar algum tipo de metodologia semelhante a essa que eu utilizei, de modelos duplamente robustos, em que tu faz um PSM ali e depois tu faz um segundo estágio ponderado, né? O Michael chegou a fazer isso também no trabalho dele, algo parecido, embora de um jeito diferente. Mas agora tem vários estimadores desse tipo, não é só esse Callaway Santana, tá? Tem essa literatura recente eu ainda não cheguei a pegar, né? Tem o Sunny Abraham, tem uns 4, 5 métodos, assim. Eu acho mais fácil o Callaway Santana. E eles têm um anterior, eu usei o Callaway Santana, mas eles têm um anterior que é só o Double Robust, que ele não necessariamente precisa ser uma entrada escalonada, sabe? Vai poder ter o efeito médio ali do teu tratamento, e tu vai poder fazer o estudo de evento bonitinho, com um gráfico bonitinho, que o teu ficou meio zoado ali, porque, tipo, teus leads e LEDs começou no 1, eu sei que eu entendi, dá para entender, mas é só uma questão de apresentação. Ficou meio estranho aquele negócio, a pessoa meio que tem que... onde é que está o tratamento? Começa aqui e tal. É menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aí diz qual é o período, né? O período 0 é, né, tal mês do ano, tal trimestre, talvez. Sim. E aí talvez seja interessante controlar. E aí tu tinha me dito lá, mas aí não tem controle, né? Eu não tenho ali possíveis controles. Cara, eu acho que tem, porque aquelas outras variáveis que tem lá na base de dados, eu acho que elas fazem sentido, né? Então, o que eu imaginei como possíveis controles? E lembra, sempre controles pré-tratamento, tá? Tu vai usar só as características daquela variável no período pré-tratamento. Tu até pode montar o painel, mas, por exemplo, no estimador do Callaway Santana, ele nem usa os períodos pós-tratamento, ele faz uma espécie de média do período pré-tratamento. Então, usar as distâncias dos trechos seria uma possibilidade. Eu fiquei pensando que tem a ver, porque isso vai afetar preço, porque eu acho que tu manja muito mais de aviação do que eu, mas tem uma questão de ganho de escala aí no consumo do combustível e tudo mais, e a gente sabe que preço de passagem é muito combustível, né? Então, o porte do avião, né? E aí talvez o porte do avião tu conseguisse medir pela venda de passagens, né? Porque tu tem lá os assentos foram vendidos, né? E aí, claro, de novo, tem ganho de escala, né? Tu já deve ter passado por isso, mas quando a gente pega aqueles voos que vão para a Europa, por exemplo, e aí eu pego um trecho, por exemplo, um voo da TAP, Porto Alegre, São Paulo, é muito barato. Sim, mas porque ele vai fazer uma escala em São Paulo e depois ele vai para Lisboa.
Mas aí Mas aquele trecho... pode falar. Aquele trecho Porto Alegre, São Paulo, fica super barato, porque é um avião gigante, ele quer... Enfim, a gente sabe, né, o custo só da comida ali mesmo, né? E agora nem isso mais serve. Então, eles não querem ter assento vazio, eles vendem bem barato esses trechos. E aí o número de venda de passagens talvez desse uma ideia, né? Principalmente porque muitos desses voos, dessas fusões aí, são voos regionais, né? São voos regionais. A da Trip era praticamente tudo regional, né? No caso do Webjet, ela até fazia uns trechos de capitais, mas ela tinha, né? Alguma coisa... eu não me lembro, ela tinha uns slots bons. Acho que eu Sim, viajei sim. Tinha. ela operava em Guarulhos enfim. Uhum. E Essa, essa, desculpa. essa questão do que você falou, né, do número de assentos que tem naquele determinado voo, né? O problema é que a gente não tem, né, nessa base de passageiros, a gente, como foi o primeiro problema que eu falei, né? A gente sabe a data que foi vendido a passagem, a gente não sabe o dia que o cara vai viajar, então eu não consigo rastrear quantos assentos tem naquele dia para viagem, né? Não, E a mesma entendi. coisa com o número de vendas. Eu sei quanto que vendeu no dia 3 de novembro, mas eu não sei quantas pessoas vão viajar no dia, sei lá, 4 de novembro, sabe? Pode ser o cara comprou hoje para viajar amanhã ou daqui a 6 meses, entendeu? Sim, sim, Esse é o mas está problema. associado, né? Porque, tipo, se tu vende sei lá, tu vende 10 mil passagens para um determinado trecho, para outro tu vende 2 mil, significa que, muito provavelmente, tu está trabalhando nesse de 2 mil com um avião bem menor, né? Você não vai botar um avião grande para operar num... Sim, sim. Posso tentar fazer isso, realmente. Então, talvez ali aquela venda já indique ali, mais ou menos, o porte do O avião. porte do E avião. um outro controle seria por estado, né? Um controle por estado. Por que por estado? Porque, cara, tem uma questão aí que eu acho que é relacionada ao ICMS dos combustíveis e Uhum, tal, e aí cada estado, principalmente alguns para incentivar a aviação regional, uhum, acabaram mudando as regras e criou diferenças entre os estados aí. E isso poderia te ajudar aí a identificar algumas características, porque tudo isso é para te dizer o seguinte: tu não consegue hoje, nesse momento, com os dados que tu tem, tendências paralelas sem, né? Tu tá confiando nos uhum, efeitos fixos, né? uhum, Mas talvez condicionando algumas características específicas, pode ser, não estou garantindo que tu vai uhum. conseguir, pode ser que tu consiga tendência paralela. Então, é tudo no intuito aí de sugestão para tentar te ajudar. Não estou dizendo que seja fácil, estou dizendo Uhum. que Sim, com talvez certeza. seja o caminho. Porque às vezes o cara está né, tá perdido e não sabe nem por onde ir, né? Então, pelo menos tem um caminho, é difícil, Uhum. mas pelo menos é um caminho. Uma outra ideia que eu tive agora durante a tua apresentação. Apresentação. Antes de eu apresentar essa ideia, não, aí eu posso te dar essa ideia agora. Talvez trabalhar também com escalonamento, trabalhar com tudo junto. E aí tu poderia usar até lá a fusão da Azul e tal, e ver o efeito geral das fusões nos preços das passagens. Como se fosse dois É, tratamentos, 2 períodos de tratamento. com 2 períodos de Seria isso. tratamento, e aí tu pode, se teve mais alguma fusão no meio, tu coloca ali. Por Uhum. quê? Porque tu vai conseguir ter um efeito por grupo, que nem eu tive ali, tá? Uhum. Não sei se... Acho, bom, tu leu o artigo, né? Tu viu lá, tem um Sim. efeito por grupo e Sim. tem um efeito médio por grupo no estudo de Uhum. evento. E aí tu vai ter o efeito de cada uma delas, tu vai ter o efeito de cada fusão. Tu vai ter o efeito da primeira, da segunda e talvez uma terceira, se for colocar. E aí tu pode usar esse modelo escalonado. E Uhum. teria É um efeito geral. interessante É, essa sugestão. Eu não tinha pensado nisso ainda. mas Usar daí eu como se já te fosse. adianto o seguinte: é computacionalmente intensivo, e aí tu vai ter que diminuir o teu tamanho aí da... Vou ter que diminuir o E aí horizonte uma dica assim, temporal ó, e várias coisas. uma dica importante. Quando a gente trabalha com inferência causal,
a quantidade de dados não é relevante. Eu sei que para muitas pessoas que não trabalham com dados, as pessoas, tu usou 200 milhões de trechos e mais não sei o quê. Cara, isso não é relevante. O que é relevante é tu ter um grupo de controle, um grupo de tratados. Eles têm que ser parecidos no período pré-tratamento e, a partir dali, tu conseguir ver o efeito específico do tratamento. E aí pode ser um N muito pequeno e pode ser um N muito grande. Claro, vai afetar os teus intervalos de confiança, obviamente, né? Mas a questão do processo de identificação não é do tipo, eu preciso ter 1 bilhão de dados para identificar isso aqui. Eu posso identificar isso com muito menos informações. E aí talvez seja importante tu, nesse processo de seleção, como eu te falei já, encurtar o número de períodos no tempo e talvez, eu acho que primeiro tenta o modelo cheio, mas também reduzir o número de trechos para avaliar isso, né? Porque pode ser que demore assim bastante para rodar. Eu cheguei a tentar rodar esses modelos. Eu acho que eu tinha lá um painel que era bem pesado, assim, e com mais de 300 mil e tal. E aí fica um tempão. E o computador ferve e tal. Eu já queimei vários notebooks assim, cara. E eu tô ficando pobre porque eu tô, tipo, comprando um por ano. Então, para evitar isso, eu talvez começaria testando um grupo menor para não fritar o teu computador. A não ser que tu tenha algum de trabalho ou de alguém que tu não goste muito, aí tu vai lá, usa e vê o que acontece. Deixa lá de presente, né? É. E a última dica aqui, cara, na tua análise de robustez, né, além de fazer esse teste aí de interesse paralelo que sempre vai ter que fazer, é fazer um falseamento com alguma outra companhia ali não afetada, né? Só para ver se tem algum efeito. Provavelmente não vai encontrar, então, mas se for mandar para uma revista, eles vão te exigir que tu tenha, além da questão do interesse paralelo. Fazer um Vai ser placebo. uma tabela a mais. E por isso que eu usei lá os termos circunstanciados, porque realmente é uma exigência hoje ter algum tipo de teste desse tipo. E também falsear daqui a pouco trabalhando com outra data e tal. Enfim. No caso ali, se tu for fazer o estudo de evento, tu já vai fazer isso naturalmente. É só o caso se tu não fizer isso. Com certeza. É isso. E aí, eu não sei, aí tem que ver ali um outro problema, né? Não um problema, mas uma questão que talvez mereça maior discussão, é a questão do início da fusão e a questão da autorização pelo CAD, né? Que a gente sabe que tem toda aquela questão de que tem que ser reversível e tal, e não pode juntar. E a partir dali, talvez aqueles efeitos positivos da concorrência, né? Que a gente espera que seria, daqui a pouco, ganhos de eficiência e tal, só vão aparecer depois, porque é quando eles vão poder, entre aspas, demitir e fazer a fusão das linhas e diminuir o horário, sei lá, fazer alguma coisa desse tipo, né? Diminuir o número de voos. Sim, as demissões eles podem só depois da fusão, né? Aí... Exato. E aí talvez esses ganhos aí de redução de custo e tal, de escala, só vão aparecer depois da autorização, né? Sim. Mas, assim, até isso não tem problema, eu acho, porque tu pode começar ali no estudo de evento no zero, tu diz, aqui não está aparecendo, mas aí ele vai aparecer daqui a pouco, 3, 4 períodos depois, né? De boa, isso não... Sim. Não é um problema, né? A questão é tentar não é um pegar problema. esse efeito já sobre os preços, né? Antes de pegar essa energia, a gente... E tem o estudo, por exemplo, da Severino, né? A tese dela, ela usa a fusão, né? No caso, quando o CAD, ele aprova. Só que aí você tem esse problema de ser praticamente um em cima do outro, né? Então, é difícil você separar o que é Gol e o que é azul, sabe? A fusão, né? Mas fazendo Eu vi ali que tu... Desculpa. Pode falar. Não, eu vi que tu tinha uma espécie de Ashenfelter Deep, só que ao contrário ali, os preços das passagens aumentam quando eles já estão negociando, né? Tu até comenta isso no texto. Sim, sim. E eu fiquei pensando aí como leigo no assunto, né? Eu fiquei pensando se a empresa já não aumentava ali o preço das passagens para aumentar a receita e aumentar o valuation dela na hora de vender. Pode ser também.
que aí ela começa, eu sou bem lucrativo, olha aqui, ó, e tal, e aí ela arrocha ali naquele período de negociação, pré-negociação, né, eu já estava vislumbrando, e aí para mostrar que é rentável, enfim, para poder aumentar a sua valoração e conseguir uma grana maior. Até se você usar, o problema é de você não usar esse ponto como sendo o tratamento é que vai ter, bom, digamos que ela faça isso que você falou, né? Aí você vai ter esse problema das tendências não serem iguais, né? Por causa da conduta Não, sim, dela de sim, levar o sim, por preço isso que eu médio, falei, aí você já ferra com tudo também, de qualquer jeito, né? por isso que eu falei, pode ter uma Scheinfelder dip ao contrário, né? Exatamente, exatamente. Aí, E não, é difícil de lidar com isso. E eu fiquei pensando também, por tu ter tratado com dados mensais, essas empresas estão sempre fazendo, por N razões, né, questão de mega promo e não sei o quê, e aí talvez pegar dados mensais, tem aquele mês da loucura lá da Latam, ou né, Latam agora, mas enfim, da própria Gol, e aí aquilo ali muda muito, né, os valores, e aí, como tu disse, é da data da compra, né, e essas normalmente é um período, sei lá, para voar até março, aí tem aquele mês, aquele preço bem mais baixo, né? E antecipar aí, férias, né, talvez, essas coisas. pegando trechos, um período maior, tu consegue, entre aspas, minimizar isso, né? Porque aí, Esse viés, né? porque também não é assim, tipo, tem a mega promo hoje e tu vai viajar a partir de julho do ano que vem. Não, é tipo, compre agora para viajar até março, porque eles querem lotar os aviões de agora, que eles ainda não venderam. Então, é meio para os voos mais recentes, não para voos muito no futuro. Sim, com certeza. Essa estratégia de usar trimestral, eu acho que é bem interessante, né? E também eu achei muito legal essa sugestão que você falou de considerar como se fossem dois períodos de tratamento diferentes, né? Usar o Callaway dessa forma, né? Realmente eu não tinha pensado nessa forma de análise, né? Eu estou Foi bem tentando interessante. melhorar o nível dos eventos aqui, porque normalmente nos últimos que eu participava, assim, as pessoas viram fazendo nenhuma sugestão que prestava. Por isso eu até meio que abandonei os eventos. Mas eu pensei, não, vamos tentar ajudar, porque, enfim, mas A de ideia é novo, essa, né? né? Para isso, né? Porque é um período pré-publicação, porque depois, cara, a gente manda para a revista, aí toma porrada, aí dá uma desanimada, e não adianta, tem que fazer as coisas, às vezes demora tempo. Mas, cara, vocês têm um trabalho muito legal nas mãos, eles têm uma ideia boa. Mesmo que outros tenham feito, eu tenho certeza que eles não vão fazer essas coisas aí que eu estou te sugerindo e tal. Sim, sim, Vai com ficar certeza. muito bom, isso tem nível de publicação internacional, né? Sim, Até porque nessa área de defesa da concorrência, a produção é muito escassa. Então, qualquer coisa assim bem feitinha vai muito longe, bem longe. sim, com certeza. Bom, eu acho que no geral é isso, né? O Mike não apareceu mesmo. A gente está chegando ao fim. Bom, pessoal, então é isso, né? No final. Muito obrigado, Cristiano, pela apresentação, também pelas dicas. E ficamos por aqui. Tá bom, então. Um abração. Valeu, muito Um obrigado, Felipe. abraço, pessoal. Tchau, tchau.